Dá oi pra câmera. Dá oi pra câmera, Clarice. Dá oi ali, ó. Dá oi pra câmera ali. Ó, ó, ó. Isso, olha pra câmera. Aqui. Não, não reclama. Para com isso. Não reclama. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Nathan e hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto que vocês gostam bastante e eu também gosto de falar muito sobre isso, que é sobre livros. Então, como vocês já viram no título, eu tô aqui pra falar 3 livros que vocês precisam conhecer, que foram os 3 últimos livros que eu li, mais ou menos, e que eu acho que vale muito a pena e que são grandes indicações. Eu gosto de fazer essas indicações aqui de vez em quando no canal, porque eu acho que falar sobre livro é uma coisa que eu nunca vou deixar de falar, porque eu sempre tô lendo, então é uma coisa que faz parte da minha vida, e que eu espero que vocês gostem também. Então eu tô com 3 livros aqui lindos, maravilhosos, que eu li ultimamente e que vocês precisam conhecer, então é só conferir logo após a vinheta. Eu tô aqui pra falar sobre 3 livros, basicamente, que eu acho que vocês precisam conhecer e falar um pouquinho sobre eles, contar um pouquinho. Não vou dar spoilers, então não fica preocupado com isso, que eu não vou dar aquele spoiler fodástico assim. Eu só vou contar basicamente sobre o que é o livro, tipo, um pouquinho sobre a trajetória e coisa assim, e não vou contar spoiler nenhum. Pode ficar tranquilo, tá bom? E o primeiro livro, eu escolhi o meu livro favorito porque, né, o livro favorito a gente sempre fala primeiro, ou às vezes a gente deixa pro último, mas eu pensei que falar ele primeiro seria uma coisa boa, que é A Rebelde do Deserto, da Will Hamilton, né? Muito bom, Nathan, parabéns, você conseguiu falar muito bem, sincroniza com o nome dela. Mas enfim, gente, A Rebelde do Deserto foi um dos últimos livros que eu li mesmo e que eu me apaixonei profundamente, assim. Eu já sabia que eu ia me apaixonar, porque, nossa, a premissa do livro era incrível e ela é demais mesmo. A Rebelde do Deserto, ela vai contar a história da Amani. A Amani, ela é uma garota que ela vive no deserto com não exatamente a família dela, é umas pessoas que vivem com ela, acho que são os tios, se eu não me engano, porque a mãe dela morreu, o pai dela também ela não conhece, então ela vive lá nesse deserto, é tipo, lá naquele deserto lá do Saara, meio bem árabe, assim, então o livro todo é uma história, uma mitologia meio árabe que se passa em cima de tudo isso, e ela vive tem que passar por aquelas coisas em que as mulheres só são submissas aos homens, que os homens lá casam com muitas mulheres, daí existe o sultão, daí existe essa coisa de que as mulheres são bem invisíveis lá, principalmente no deserto, elas só servem, tipo, pra procriar, pra fazer o homem feliz, e é isso, elas não podem guerrear, elas não podem participar de nada, basicamente é isso, e é bem complicado, bem chatinho mesmo. A pior coisa nesse deserto é tu ser órfão, aqui mesmo diz, de toda maneira para os humanos o deserto é um lugar impiedoso, principalmente se você é pobre, órfão e mulher. E ele diz também que a Amani é as 3 coisas, e é realmente isso. Mas também não é qualquer tipo de pessoa, ela é aquela garota que gosta de lutar, aquela garota que não desiste fácil, que não é submissa a ninguém, quer a independência dela, ela é uma ótima atiradora, esse é uma coisa que é muito falada nos livros, que é muito mostrada também. Então, cara, ela vai pra uma competição de tiro porque ela precisa ganhar dinheiro pra sair, fugir da família dela porque ela tá prometida pra casar com não sei quem lá, e essa coisa assim, e é uma coisa bem complicada porque ela vai conhecer o Jin, que é um outro cara que também tava lá nessa competição de tiro, daí ela decide ver que esse cara seria o cara certo pra ajudar ela a fugir de lá. Só que acontece várias outras tretas, porque tem um exército que tá passando por lá, que eles estão procurando alguém lá, eles estão procurando os rebeldes, que tem uma legião de rebeldes que tá se rebelindo contra o exército do sultão e coisa assim, os rebeldes querem liberdade a todos, que a história vai se tornando muito legal e a história vai crescendo bastante. Esse é um livro que é muito bem escrito, a história e o crescimento dos personagens, a evolução dos personagens é incrível, a evolução da Amani é fantástica, então, e o modo como ela se entrelaça com os outros personagens, com os outros coadjuvantes da história são incríveis por onde ela passa, acontecem diversas coisas, e sem contar nessa coisa de que todas as histórias árabes, toda essa mitologia diferente que é contada no livro é muito incrível, porque é uma coisa diferente que a gente não tá acostumado a ver tanto assim hoje em dia. Então a gente acha que é só história, mas aí depois a gente começa a perceber que existe mesmo, né? Que existe esses deuses que eles falam, existe essas criaturas mágicas do deserto, esses cavalos mágicos, essas pessoas com os poderes diferentes, que elas são filhos de deuses lá do deserto com um humano, coisa assim. Isso é muito incrível mesmo. Então, gente, sério, A Rebelde do Deserto é um ótimo livro pra quem gosta de fantasia, um ótimo livro pra quem gosta de romance. Bom, esse é o livro A Rebelde do Deserto que eu indico muito mesmo. Então procurem, porque é muito incrível. Talvez eu tenha falado um pouquinho demais sobre Rebelde do Deserto, né? Mas não vamos tentar nos prolongar tanto, né? Até porque não é aquele vídeo que é aquela resenha assim super prolongada, mas espero que não fique tão grande esse livro. E o segundo livro que eu vou falar é O Orfanato da Senhorita Peregrina para Crianças Peculiares. É isso mesmo que você viu, esse nome gigante, meu Deus, que esse autor deu pra esse livro que é gigante, meu Deus, porque alguém dá um nome desse, né? Mas é, gente, esse livro é imenso o nome, tanto que eles tiveram na adaptação de filme, eles mudaram, se não me engano, o nome. Bom, gente, O Orfanato da Senhorita Peregrina para Crianças Peculiares foi escrito pelo Ransom Riggs e tem uma premissa bem diferente pra quem gosta de fantasia, pra quem gosta de coisas que envolvem poderes, coisas que envolvem mistérios, coisas assim. Pra muitas pessoas a gente acha que esse livro é um livro de terror, que é um livro que é assustador, que vai ser não sei o quê, mas não é um livro assustador, é um livro lindo, é um livro muito bem escrito, é um livro que é delicado,
ao meu ver, pelo menos, que a história, como é contada, tudo... Mas enfim, vamos falar, né? A história vai contar sobre o Jacob. O Jacob é um garoto que vive normal, um garoto normal que vive na escola, estuda, que mora com os pais e tal. Ele tem um avô que ele é bem estranho, um avô que conta várias histórias desde criança pra ele, mostra várias fotos desde quando ele era criança, em que, de crianças peculiares, ele dizia que vivia numa ilha onde as crianças tinham poderes, e que as crianças podiam ficar invisíveis e controlar o fogo e coisas assim. Ele fica, tipo, no começo ele acreditava, mas depois quando ele foi crescendo ele foi desacreditando o avô dele, e eles foram dando ele como um louco e tal. Até que acontece umas coisas loucas lá que o Jacob decide ir atrás dessa ilha, pelo menos pra ver essa história, pra ver esse passado obscuro do avô dele, já que o avô dele lutou na Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, e umas coisas assim. Tudo começa a se prolongar. O começo do livro ele é meio ledinho, ele é meio bem ledinho, então a gente tem que se acostumar, tem que ir se acostumando, ir se, tipo, deixando levar, ser bem flexível no começo desse livro, porque muita gente pode desistir no começo, mas não, gente, esperem que depois fica muito bom mesmo. Depois dessa história, ele chega lá na ilha, daí ele conhece a senhorita Peregrine, e ele descobre que realmente existe essa casa, como é óbvio, né, gente, como é óbvio aqui, isso não é spoiler. Ele descobre que existe uma casa lá onde vivem as crianças, só que tem outras coisas envolvidas que você pensa, tipo, não é assim, existiu mesmo essa casa, só que eles contam isso de uma forma totalmente diferente, e você fica, meu Deus, surpreso com o que tá acontecendo. Então, tipo, é bem legal mesmo como o autor coloca essas partes. O autor tenta te surpreender ao máximo, porque tudo que tu espera não é aquilo mesmo que acontece. Tipo, a gente espera uma coisa, mas na verdade é outra. Então, existe sim pessoas com poderes nesse livro, existe sim essas crianças peculiares, então é muito legal mesmo. Principalmente agora quem veio por esse livro, veio querer saber sobre esse livro por causa do trailer que o Tim Burton tá dirigindo, do filme no caso, que vai ser muito fantástico. Inclusive, se vocês querem saber melhor sobre essa história, se vocês querem saber mesmo uma analogia assim entre o filme e o livro, que eu pensei em fazer um vídeo sobre o filme e sobre o livro, contando algumas coisas que eles vão mudar, contando um pouco da análise, fazer uma análise dos trailers que já saíram e a respeito do livro e tal, que a gente viu que vai mudar algumas coisinhas pra quem já leu, no caso. Mas enfim, é muito legal mesmo essa história. Eu não posso contar tanta coisa, senão vai ser spoiler, mas a narrativa é muito legal. O desenrolar dessa história é muito legal, tem várias coisas que te surpreendem, tem vários plot twists e é muito delicado, de um jeito diferente, misterioso, um jeito mais... é um jeito bonito, meio poético, assim, que é escrito e é o desenrolar da história. Então, basicamente, o Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares é isso aí. E já tem o segundo volume aí, que foi lançado pela editora Intrínseca, que tá numa edição incrível. E o terceiro e último livro que eu quero falar aqui no canal é O Mundo Novo, que eu já falei num book haul, talvez, num Recebidos do Mês ou coisa assim, que ele foi escrito por Chris Weitz. O Chris Weitz, pra quem não sabe, algumas pessoas podem saber, quem se liga mais nessas coisas de filme, de cinema e essas coisas. O Chris Weitz, ele é um roteirista e ele é um diretor também, ele produziu Lua Nova, da saga Crepúsculo, ele produziu A Bússola de Ouro, produziu também... deixa eu ver aqui a minha colinha, ele produziu Um Grande Garoto, lá de 2002, e é muito legal. Eu fiquei surpreso quando eu soube disso, porque, enfim, O Mundo Novo conta a história do Jefferson, que ele vive num mundo pós-apocalíptico, talvez sim, onde um vírus foi jogado na Terra, que faz com que todos os adultos morressem de um jeito que só sobrasse os adolescentes. É tipo um vírus. Isso me lembrou muito a premissa daquele livro que eu já falei aqui no canal, que é o Gone, O Mundo Termina Aqui, mas que na verdade se mostrou bem diferente assim, ao longo do livro. Não existe essa coisa de fantasia com poderes e coisa assim, não, gente, esse não foi um livro, isso é um dos raros livros que eu gostei mesmo que não envolve poderes, porque tipo, eu leio muitos livros com poderes, então precisa ser muito bom, e se não tiver poderes, pra eu gostar mesmo. E esse foi um livro que me pegou de um jeito incrível, eu li tipo em um dia, assim, um dia e meio mais ou menos, por causa que eu leio geralmente no ônibus, e foi incrível. Ele vai contar a história do Jefferson, da dona, do irmão do Jefferson, que eles moram lá em Nova York, e essa coisa que mundo pós-apocalíptico, onde não tem mais luz, não tem mais energia, no caso tá na mesma, né? E não tem mais as coisas que eles têm que se virar, eles não têm mais aquele luxo que eles tinham antes da tecnologia, de tudo mais. Então eles vivem a vida deles lá, cuidando do território deles, que agora, tipo, são de Nova York dividida em diversos territórios, diversas gangues de adolescentes cuidam desses territórios e existem várias guerras, existem várias disputas por territórios, por comida, por mulheres também, por garotas, no caso, que tem uns acontecimentos bem chatinhos, assim, da parte que, né, a gente é um ser humano, né, como é que deve ser, né, a gente já imagina, né. Enfim, o livro vai contando a história de cada um, ele é narrado pelo Jefferson e pela dona, ele vai intercalando entre os capítulos e eu acho que é em primeira pessoa, se eu não me engano, e é muito legal porque vai vendo o ponto de vista sobre cada um e basicamente a história fala quando um dos amigos dele é um gênio, ele realmente é super inteligente, ele diz que acha que conseguiu a cura desse negócio, só que ele precisa ir pesquisar, fazer outras pesquisas em uma outra biblioteca que tem muito longe de lá
lá na Times Square, não sei onde. E aí eles têm que ir nessa aventura, tipo, em busca dessa biblioteca, só que eles têm que passar por diversos lugares que são de tribos, lugares que são tipo de gangues, então eles têm que guerrear, eles têm que fazer mil coisas, têm que sobreviver. E o desenrolar desse livro vai sendo muito intenso, bastante intenso. A gente tá assim começando, tu fica sem saber o que fazer, sem saber o que esperar, e vai tendo ação, e vai ter coisa, e vai ter gente se machucando, e vai ter umas coisas que é muito legal. É que o Chris, ele escreve de um jeito tão adolescente que a gente se vê mesmo ali. Não é aquele tipo de adolescente, não é aquele tipo de história que a gente vê e acha que são adultos ali, que a gente sente como se eles fossem adultos. Porque não, gente, as piadas, os modos como eles falam, de tudo que eles falam de Snapchat, eles falam de Twitter, eles falam de tudo que existia na época deles, eles realmente são adolescentes da nossa época, dessa nova geração que a gente vive, que é um livro recente, né? Então é muito incrível isso tudo, porque é muito legal, te deixa bem mais confortável. Desenrolar o final desse livro, ou o jeito como essa história acaba, que eu já tenho o segundo volume ali, eu tenho que ler, é muito legal mesmo. Então quem gosta dessa coisa de bastante ação, dessa coisa de mundos pós-apocalíptico, de ir em busca de cor, em busca dessas coisas que... E também dessa história de desenrolar os personagens, de conhecer outros personagens, conhecer como o mundo, como as crianças, como os adolescentes lidam com esse fim do mundo, como eles lidam com tudo isso, é muito legal a forma como o Chris criou tudo, e é muito legal mesmo, então eu super indico. Eu não sei se eu falei direito, porque eu tentei ao máximo não falar spoiler, não tentei, tipo, meu Deus, falar sobre nada assim que fosse... mas enfim, gente, esses foram os 3 livros que eu super indico pra vocês. Então pra quem gosta de livro, pra quem gosta de fantasia, quem gosta de livro de ficção, assim, que gosta de histórias envolventes, histórias bastante tensas, gente, leiam qualquer um desses aqui. Eu gosto de passar essa coisa de que, cara, eu gostei muito desse livro, eu preciso passar pra alguém, sabe? Não vai mudar nada no mundo se eu ler e não indicar eles pra alguém. Então sim, eu preciso indicar e, gente, sério, leiam, por favor. Depois comente aí embaixo também se você já leu algum desses vídeos, então comenta aí o que você gostou, o que você não gostou e se você gostou mais de um ou de outro. Não deixa também de compartilhar com seus amigos sobre esses livros quando alguns amigos tiverem afim de ler algum livro desse. Fala assim, o Natan 36 Francisco gravou um vídeo falando sobre esse, então dá uma olhadinha lá sobre o que ele fala, não fala nenhum spoiler e tal. Então fala isso, gente, então compartilhe com seus amigos. Não deixa também de dar aquele joinha ali embaixo pra ajudar a divulgar o canal, pra ajudar o vídeo sair por aí pelo YouTube. Não deixe também de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, e se passar pros seus amigos e dizer pra eles se inscrever também. E também não deixe de me seguir nas redes sociais que eu tô lá falando sobre livros, não deixe de me seguir no Scooby, não deixe de me seguir no Twitter, no Snapchat, que eu tô sempre falando sobre a minha vida e tudo mais. Agora, gente, o canal tá voltando com tudo, então espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, que eu acho bastante legal de gravar. Eu espero que ele tenha ficado bom, e eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Então, muitos beijos, muitos abraços, e a gente se vê. Tchau! Por que eu sumi? Me explicar um pouquinho com vocês, já que eu sumi por 1, 2 meses mais ou menos. Algumas pessoas já tinham sabido, já sabiam de que eu tinha sumido porque